São 27 de setembro, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos ver fake news. O que é isso, fake news? Fake news é uma expressão que surgiu em 2016, lá nos Estados Unidos, por ocasião da primeira eleição do Donald Trump. Então, os esquerdistas lá do Partido Democratas, que eram liderados pela Hillary Clinton, pelo Barack Obama e outros lá, eles criaram narrativas de guerra híbrida, né, de desinformação, contra o candidato conservador que estava na frente das pesquisas. Então eles fizeram uma campanha cerrada com a imprensa e com tudo, com mentiras, com desinformações, para ver se o povo não aderia à sua campanha. Então, isso é pura estratégia de desinformação, é uma chantagem de ameaça aos eleitores, porque lá no caso, se a direita ganhasse, eles alegaram que o Trump iria destruir os Estados Unidos, iria fazer guerra, iria destruir a economia, etc. E a imprensa esquerdista aqui do Brasil imediatamente criou e adotou, copiou esse termo aqui, sem mesmo saber o seu real significado, mas o importante é que eles consideram isso aí democracia. Tudo para eles, tudo isso aí é democracia. Então, nosso Senado e o nosso STF também não perderam tempo e já começaram a tratar essa expressão fake news ou falsa notícia, notícia falsa, como um crime. E mesmo não estando tipificado em lei, como de fato não está, não é crime ainda, no Brasil, uma notícia falsa ou uma mentira, pela nossa legislação, já pode ser punida, o autor pode ser responsabilizado com base no nosso Código Penal, tanto por ameaçar alguém através de uma rede social, de uma imprensa, ou calúnia, ou injúria, ou difamação, tudo isso é punível, né? Só que eles não se contentes com isso, eles criaram um gabinete do ódio, eles criaram narrativas, eles inventaram um falso relatório criado lá pelo próprio parlamento para justificar a abertura de uma CPI e também justificar a criação de um projeto de lei para combate, para censurar a internet e combater entre aspas, essa fake news. A nossa Constituição, ela nos garante, nossa Constituição, ela nos garante a liberdade de expressão, a liberdade de livre manifestação de pensamento, só que ela veda o anonimato. As pessoas podem se manifestar à vontade, desde que mantenham o seu rosto ali, seu CPF, seja identificado. Isso está previsto no parágrafo 5º, no artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º. Então, esse senador aí, o Ângelo Coronel, ele quer impor na marra a censura da internet, a censura do povo, através do combate à fake news, de um projeto de lei que ele criou também através da CPI, que ele é o relator lá da CPI, ele é o presidente da CPI. Então eles querem uma lei, né? E só que isso aí, claro, é uma estratégia revolucionária, é uma estratégia que está dentro do marxismo cultural, é puro marxismo cultural, é puro esquerdismo, mas eles querem, né? Esse tema é complexo, tem centenas de livros que falam disso. Eu tenho vários livros na minha pequena biblioteca ali, eu tenho acho que quase uma centena de livros como esse aqui, Desinformação, tem outros livros aqui, O Comunista Exposto, também que fala sobre isso, também A Mente Esquerdista, e por aí vai. São muitos livros que eu tenho sobre isso, e que são tudo dentro da guerra cultural. Então, esse pessoal vai acabar conseguindo empurrar a goela abaixo do povo uma legislação que vai nos fechar a boca de vez, né? Desde que o presidente assumiu, até agora, esse ano, 2020, a campanha da esquerda foi mais cerrada contra o presidente, porque eles visam, o objetivo é derrubar o presidente da República, eles não aceitam. Então, eles atacam o presidente de todos os lados, e principalmente os conservadores, que é esse grupo que está em outro inquérito aí das manifestações antidemocráticas que a gente vai ver, e eles querem fazer isso aí. Então, nos últimos anos, claro, o Estado brasileiro foi totalmente aparelhado pela esquerda, né? E eles não querem perder o poder, não querem perder suas mamatas. São 18 anos que eles estão aí pendurados na máquina pública.
Sendo que, embora agora a maioria do pessoal que ainda está lá dentro da máquina pública, em vários ministérios e no serviço público, são petistas, né? Mas o que eles estão lutando aí é para derrubar o governo, porque eles não esperavam que as investigações da Lava Jato continuassem a todo vapor como estão. Eles esperavam que a Lava Jato terminasse. As queimadas da Amazônia só foram notadas agora em 2020, porque durante os últimos 18 anos, todos os anos havia queimadas e nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu uma árvore queimando, nem uma grama queimando no Pantanal. Isso tudo é narrativa pura de desinformação, de chantagem e da guerra híbrida que nós estamos vivendo. O presidente da República nunca colocou fogo numa árvore, nem vai colocar. Muito pelo contrário, ele criou até uma força-tarefa, ele criou o Conselho da Amazônia, que é comandado pelo general Mourão, e as Forças Armadas estão lá para combater todo esse tipo de pirataria que existe lá, ONGs botando fogo, problemas de garimpeiros, problemas de extração de madeira ilegal, problemas de desflorestamento, tudo isso eles estão cuidando lá. E esse fenômeno das queimadas, a gente sabe que existe aqui desde o descobrimento do Brasil, existe queimadas lá. Todos os anos, os meses secos lá, que é julho, agosto, setembro e outubro, se eu não me engano, aquela vegetação que cresce, seca, e então o pessoal, os nativos lá, o pessoal lá, os caboclos que trabalham nas roças ou nas fazendas, eles queimam aquela pastagem seca para que depois venha o pasto novo. E os roçados dos índios lá e dos caboclos, eles têm que limpar, eles usam essa técnica aí de usar o fogo para limpar, para depois fazer o plantio das suas hortas lá. Então, essas queimadas aí, para renovação de pastagem, para plantação, sempre foi comum, todos os anos teve. Só que agora todo mundo se voltou para a Amazônia, por quê? Porque a esquerda tem interesse lá. Bom, outra coisa é o ministro Alexandre de Moraes e o seu amigo lá, o Dias Toffoli, eles estão ainda tocando dois inquéritos, o 4781, que é o inquérito para investigar as tais de fake news, e o inquérito 4828, que é o cunho de político persecutório das manifestações antidemocráticas, com muitas aspas. Então, esse ministro, ou os dois, deveriam saber que fake news não existe. Fake news é uma coisa criada, é uma narrativa revolucionária. A palavra certa seria desinformação, como tem nos livros, desinformação, guerra híbrida, estratégia comunista para a derrubada do governo eleito ou tomada do poder, chantagens ou narrativas mentirosas para criar factoides, para, a partir desses factoides, eles abrirem processos e perseguirem os seus adversários. Esse inquérito ilegal aí, que eu falei, o 4781, foi feito um desenho aqui para que as pessoas entendam. O juiz que julga, ele não pode investigar, não pode ser relator e não pode ser vítima ao mesmo tempo. O que está acontecendo com esses inquéritos aí do STF? A pessoa é 5 pessoas numa só. Ele é o promotor, ele é o investigador, é o policial, ele é o relator, ele é a vítima e ele é o juiz que vai julgar. Isso é o cúmulo do absurdo. Não tem nem o que comparar um absurdo igual a esse, né? Então, além desses crimes aí de calúnia, injúria, difamação, muitas pessoas que estão sendo indiciadas, não sei quem desses aí vão ser condenados. Esse último inquérito aí, o primeiro das fake news, e que já foi até, eu acredito que esteja até sobrestado ou engavetado, porque não tem sentido. Então, eles pegaram esse segundo inquérito aí, o 4828, e pegaram todo aquele material colhido no primeiro inquérito, passaram para o segundo e continuam perseguindo os apoiadores, os conservadores, apoiadores do presidente. Então, eu acho que uma dessas pessoas aí, ou o Alan dos Santos, ou talvez o Oswaldo Eustáquio, esse do meio, ou talvez a Sarah Winter, ou talvez o Bernardo Kircher, esse abaixo, à esquerda, vão acabar sendo condenados. Não por ter feito alguma coisa, mas por terem se comunicado entre eles, ou serem, digamos assim, associados. Eles dizem que as pessoas se associaram para fazer crime e, portanto, a associação de pessoas já é crime.
como se fosse intencional para cometer algum tipo de crime ou fazer alguma coisa, ou derrubar o governo, alguma coisa assim. Os outros aí, o Roberto Jefferson, eles não são loucos meter com esse homem, porque ele conhece muito aquele congresso lá há 50 anos. Ele tem o rabo de muita gente na mão lá e ele joga tudo no ventilador se atacarem ele. E o Luciano Hang, esse aí, o velho da van, ele é rico e ele também não é bobo e eles não vão meter a mão com um dos maiores empresários brasileiros. Mas que eles vão incomodar muito, eles vão. Bom, pessoal, tudo isso, quem não lembra das eleições lá, né, do tempo do Lula, esse carniça aí, quando em 2006 ele escapou do mensalão, ele não sabia de nada e os juízes livraram ele, aí ele partiu para a segunda reeleição dele e ele espalhou por todo o Brasil, de norte a sul, principalmente no Nordeste, muita fake news. Naquela época não tinha ainda o WhatsApp, era torpedo nos telefones e as redes sociais eram poucas ainda, mas eles criaram um gabinete lá como é que eles dizem, os militantes virtuais que eles chamavam, para trabalharem no sentido de espalhar fake news para todo o Nordeste brasileiro, dizendo, ameaçando as pessoas que se ele não fosse reeleito, eles perderiam a Bolsa Família, perderiam os benefícios, e aqui no Brasil seria uma ditadura, que o PT que era uma maravilha, que se não fosse o PT ia vir uma ditadura. E as pessoas ficaram com medo, né, e votaram todo mundo nele. O STF, o Tribunal Eleitoral, a Polícia Federal, o Ministério Público, ninguém percebeu nada. Isso aí é uma coisa que ninguém percebe, ninguém vê. Porque para a esquerda tudo é possível. O Foro de São Paulo mandava aqui dentro e continua ainda mandando. Mas, né, essa narrativa se completou. Então, pessoal, isso aqui é um desenho, é uma charge que ficou na história. Né? Um break news. Que linda manifestação pró-democracia, diz a repórter da CNN. É uma charge, uma gozação. Porque as manifestações dos antifas e aquelas manifestações democráticas batiam em pessoa, botavam fogo em tudo, apavoravam todo mundo, era um bando de arruaceiro, bandido, como estão nos Estados Unidos agora, cortando cabeça de pessoas, e todo mundo dizendo que isso é uma maravilha, é o suprassumo da democracia. Então, meus amigos, fake news é uma aberração jurídica, é uma coisa que não existe e está dentro da mente revolucionária que inventaram isso para derrubar o poder. É a esquerda que está aí fazendo isso, é os comunistas. E como diz o David Hume, um filósofo, que não se pode deduzir o que deveria ser daquilo que é. Em outras palavras, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para misturar muito. Então, essa narrativa da mídia e as manifestações violentas aí que eles consideram democráticas, isso aí é tudo estratégia para estratégia comunista. Espero que tenha esclarecido. Eu vou deixar agora o blog que as pessoas podem baixar livros lá que falam sobre isso. Vou fazer meu jabá. Quem não é inscrito no meu canal ainda, por favor, eu peço que se inscreva. Clica ali, clica o sininho para receber notificações. Não deixe de compartilhar, ou de curtir, ou dar dislike. É importante para que esse vídeo tenha relevância, que ele circule. E embaixo está o endereço do site, onde tem livros para baixar, tem artigos para ler e tem também mais vídeos para ver. Obrigado a todos.